Sabe aquela pontada no dente que a gente ignora, tipo por dias, torcendo para ela sumir sozinha? Uhum, aquela famosa vai que passa. Exato. Ou quando a gente se pega, sei lá, escondendo o sorriso numa foto de família. Clássico. Acho que todo mundo já passou por uma situação assim, que acende aquela luzinha de alerta, né? Preciso ir ao dentista. Com certeza. Mas aí, pronto, vem a ansiedade, a agenda que nunca bate, o medo do que pode encontrar, e a gente vai adiando. Sempre adiando. Pois é. E o legal do material que a gente está analisando hoje é que ele vai direto ao ponto, sabe? Ele pega 5 grandes temas da odontologia e descomplica tudo, sem aquele dentistês que ninguém entende. Exato. Então a nossa missão aqui é transformar essa conversa, que normalmente é cheia de receio, em algo mais estratégico e, por que não, mais tranquilo. Perfeito. E a gente vai seguir uma jornada que faz muito sentido, porque é a jornada que muita gente vive. Começamos pelo alarme inicial, que é a dor. Depois, vamos para algo que mexe muito com a gente, a confiança de sorrir. Aham. E em seguida, a gente cai naquilo que poderia evitar quase tudo, a prevenção, A base? a base. E, claro, vamos traduzir aqueles tratamentos de nome assustador e, por fim, encarar de frente os 2 maiores fantasmas do consultório, o medo e o custo. A ideia é mostrar que entender o processo, sabe, é o melhor remédio contra a ansiedade. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelo que faz qualquer um levantar do sofá e pegar o telefone. A dor de dente. A mensagem principal aqui é bem direta. Dor não é normal. É o corpo gritando que tem alguma coisa errada. Exatamente. E é importante saber a diferença entre um, digamos, sinal amarelo e um sinal vermelho. O material que a gente analisou lista alguns sintomas que são um claro sinal de emergência. Não é só uma dorzinha. Certo. É aquela dor latejante, sabe? Que não passa com analgésico. É quando o rosto ou a gengiva começam a inchar, Nossa, inchaço já assusta. assusta e é para assustar. Ou quando surge uma febre junto com a dor, ou, pior, dificuldade para abrir a boca, para engolir. Isso não é algo para esperar para ver. Essa sensação de dente crescendo ou pulsando é um clássico. E o perigo, que o material aponta, é a gente se automedicar, a dor diminuir um pouco e a gente pensar, ah, passou. Uhum. Mas o problema, a infecção ou a trinca, continua lá trabalhando em silêncio, né? Exatamente. É uma armadilha perigosa. A bactéria não tira férias. Ignorar o sintoma é como, sei lá, desligar o alarme de incêndio enquanto o fogo se espalha pela casa. Boa analogia. O que era um problema pequeno pode evoluir para algo que exige um tratamento muito mais complexo e, claro, mais caro. E tem outra situação de emergência que é super comum, o dente quebrado. Às vezes é mordendo uma pipoca, um torrone. O texto dá uns exemplos bem do dia a dia. Sim, a gente olha no espelho, vê que foi só uma lasquinha e pensa, ah, não foi nada. Por que essa pressa toda em avaliar até um pedacinho pequeno? Porque essa lasquinha pode ser a ponta do iceberg. Ela pode ter criado uma microfratura que vai se aprofundando com o tempo até chegar no nervo do dente. Sei. Ou pode ter deixado uma borda afiada que fica ali, machucando a língua. Uma restauração simples, feita na hora, sela o dente, impede a entrada de bactérias e evita uma futura necessidade de tratamento de canal ou até a perda do dente. Agir rápido economiza tempo, dinheiro e sofrimento. Fica claro então, com dor ou dente quebrado, o lema é, não espere. Mas, e quando não há dor? Muitas vezes, o que leva alguém ao consultório não é um problema físico, mas um incômodo com a autoimagem. Aham. É aquela pessoa que, como o material descreve, parou de sorrir com naturalidade. E isso nos leva a um universo que eu acho fascinante, o da estética do sorriso. E é um universo que vai muito, mas muito além da vaidade. A gente vê isso todos os dias no consultório. Uma pessoa que recupera confiança para sorrir, ela muda a postura, se comunica melhor, se sai melhor numa entrevista de emprego. Nossa, O impacto psicológico e social é gigantesco. olha, eu confesso que quando penso em estética dental, me vem à mente 2 coisas: clareamento e aparelho. O básico, né? É, mas a lista que o material traz aqui me surpreendeu. Fala assim, facetas, lentes de contato, restaurações que imitam perfeitamente o dente, substituição de próteses antigas,
Parece que a tecnologia nessa área avançou muito mais do que a gente imagina. Avançou de uma forma impressionante. E o mais interessante é que o foco hoje não é mais criar aquele sorriso de teclado, sabe? Todo branco, artificial. Sim, sim. Um bom trabalho estético respeita a naturalidade, a idade, o formato do rosto da pessoa. O objetivo é harmonizar, não padronizar. Uma dúvida que sempre surge e que o material poderia ajudar a esclarecer é: qual a linha que separa a indicação de uma faceta e de um alinhador transparente, por exemplo? Em que momento o profissional diz: aqui precisamos mover o dente, em vez de aqui podemos apenas cobri-lo com uma capinha? Essa é uma excelente pergunta e toca no cerne do bom planejamento. Basicamente, os alinhadores e aparelhos, eles corrigem a posição dos dentes. A estrutura. Isso. Já as facetas e lentes de contato corrigem forma, cor e tamanho. Se o problema principal é que os dentes estão tortos ou mal posicionados, o ideal é primeiro corrigir a base com a ortodontia. Faz sentido. O resultado final poderia parecer, volumoso, artificial. O que se busca hoje é a combinação inteligente das técnicas. Às vezes a gente alinha os dentes primeiro e depois finaliza com clareamento ou com facetas em 1 ou 2 dentes para refinar a forma. Entendi. Então a estética de qualidade depende de uma base saudável. O que nos leva, inevitavelmente, para a parte menos glamurosa, mas talvez a mais crucial de todas: a prevenção. Assim, É aqui que a maioria dos problemas que a gente acabou de citar poderia ter sido evitada, certo? sem a menor dúvida, a prevenção é a base de tudo. E começa com algo que a gente acha que sabe fazer, mas que muitas vezes fazemos errado: a escovação. E aqui o material traz um ponto que parece óbvio, mas que as consequências são pouco conhecidas. A ideia de que força é sinônimo de limpeza. Quase todo mundo já pensou: vou caprichar na força para limpar bem. Pois é. E esse é um erro clássico com consequências sérias. O texto explica que a escovação agressiva não só machuca e retrai a gengiva, Sei. expondo a raiz do dente e causando sensibilidade, mas ela também cria micro-ranhuras no esmalte. E o irônico é que essas ranhuras se tornam locais perfeitos para o acúmulo de novas bactérias. Caramba, então o efeito é o contrário. Exatamente o contrário. No esforço de limpar mais, a pessoa pode estar, na verdade, preparando o terreno para problemas futuros. A regra é escova macia e movimentos suaves, como se estivesse varrendo e não esfregando. E junto com a escova errada, vem o segundo pecado capital: pular o fio dental. Ah, o fio dental. É curioso como o fio dental é quase um termômetro de consciência pesada, né? É aquela coisa que a gente só lembra de usar com afinco na noite anterior à visita ao dentista. Exatamente. É o efeito visita ao dentista. Mas a verdade é que o fio dental não é um acessório. É uma ferramenta essencial. Uhum. A escova limpa as faces visíveis dos dentes. O fio dental limpa os 40% de superfície que ficam entre os dentes. 40% é muita coisa. É muita coisa. É ali que a cárie interdental, uma das mais traiçoeiras, começa. Ignorar o fio dental é como tomar banho e não lavar as axilas. Uma hora o problema aparece. E o terceiro pilar da prevenção, além da escova e do fio, são as visitas regulares. Muita gente só vai quando o problema já explodiu. Mas a ideia da prevenção é justamente agir antes da explosão. É a diferença entre apagar o incêndio e evitar que ele comece. Nessas consultas, a gente faz uma limpeza profissional que remove o tártaro que a escova não consegue tirar e, principalmente, a gente inspeciona. Olha o que não estamos vendo. Exato. A gente pode pegar uma cárie minúscula no início, que se resolve com uma restauração mínima. 6 meses depois, essa mesma cárie poderia ter chegado ao nervo, exigindo um tratamento de canal. A prevenção é, no fim das contas, a forma mais inteligente e barata de cuidar da saúde. Então a prevenção é a estratégia ideal. Mas, sendo realista, às vezes os problemas acontecem. E é aí que o medo aumenta, porque começam a surgir nomes como tratamento de canal, implante. O próximo passo da nossa conversa é justamente traduzir esses procedimentos. O que é fundamental, porque o medo, muitas vezes, é do desconhecido. Vamos pegar o mais famoso,
o canal. O temido canal. O temido, a expressão já virou sinônimo de tortura. Mas a proposta do material é reenquadrar isso. O tratamento de canal não é o vilão, ele é o herói. É o procedimento que salva um dente que de outra forma teria que ser extraído. Como ele faz isso? De forma simples. Imagine o dente como uma casa. O canal é uma limpeza profunda nos encanamentos dessa casa. Quando as bactérias invadem o interior do dente e chegam no nervo, causam uma infecção e muita dor. O tratamento consiste em remover esse tecido interno contaminado, limpar e desinfetar todo o espaço. Entendi. E, por fim, selar ou tampar esses canos. A casa, ou seja, o dente, fica ali, firme na fundação, funcional, mas sem a parte interna que estava causando problema. E o mais importante, sem dor. Essa analogia da casa é ótima. Agora, e quando não dá para salvar o dente e ele precisa ser extraído? Aí entra o implante. O material descreve como um pino de titânio, mas o que me intriga é o processo de integração com o osso. Isso não é um corpo estranho. Como o nosso corpo aceita esse pino a ponto de ele se tornar uma base segura para um dente? O texto entra nesse detalhe? Sim, e esse é um ponto fascinante da biocompatibilidade. O titânio tem uma propriedade incrível, chamada ósseo-integração. Ósseo-integração. Isso. Quando o pino de titânio é inserido no osso maxilar, as células ósseas, em vez de rejeitá-lo, começam a crescer e se fundir diretamente na superfície dele. O osso literalmente abraça o implante. Com o tempo, ele se torna de fato parte da estrutura óssea. Que incrível! É por isso que o implante bem-sucedido é tão estável e seguro, permitindo que a pessoa mastigue com a mesma força de um dente natural. É uma das maiores revoluções da odontologia moderna. Uau! O corpo abraçando o metal. Realmente incrível. Ter essa clareza sobre o porquê e o como dos procedimentos já deve diminuir bastante a ansiedade. Mas isso nos leva direto aos fantasmas maiores, que vão além dos procedimentos em si. O medo generalizado e a preocupação com o custo. Sem dúvida. E o material é muito sensível ao listar os tipos de medo. Não é só o medo da dor. Não mesmo. É o medo de ser julgado, de levar uma bronca por não ter cuidado direito, o medo de ouvir um diagnóstico ruim, medo do barulho do motorzinho, da agulha da anestesia. É um conjunto de coisas. E qual a mensagem principal para quem chega no consultório carregando essa bagagem de medo e muitas vezes de vergonha? A mensagem é de acolhimento. O profissional de saúde não está ali para ser um juiz do seu passado. Ele é um parceiro para construir um futuro melhor para a sua saúde. Ninguém precisa pedir desculpas. A nossa função é olhar dali para frente e traçar um plano. Isso é importante. E é crucial que a pessoa verbalize seu medo. Dizer, olha, eu tenho pavor de agulha. Ou, esse barulho me deixa muito ansiosa. Permite ao profissional usar técnicas para minimizar isso. Seja com um anestésico tópico mais forte, fones de ouvidos com música, ou simplesmente explicando cada passo com mais calma. A comunicação é a chave. Ok. O medo pode ser gerenciado com diálogo. Agora vamos falar do outro fantasma. O custo. É uma preocupação real para a maioria das pessoas. Como o planejamento pode ajudar a tornar o tratamento viável? Essa é a parte estratégica. Um tratamento completo pode sim ter um custo elevado, mas raramente ele precisa ser feito todo de uma vez. A chave é dividir em fases com total transparência. Isso de dividir em fases parece muito lógico, mas na prática não corre o risco de o tratamento se arrastar por anos? E como o paciente tem a garantia de que a fase 1 não vai criar um problema que exige uma fase 2 ainda mais cara? O material aborda como essa confiança é construída. Aborda, e essa é a parte mais importante. A confiança é construída com um plano de tratamento claro e por escrito. A fase 1 é sempre a mesma. Urgências. Controlador, eliminar infecções, resolver o que está agudo. Isso estabiliza a saúde bucal. Certo, apagar o incêndio. Exato. A partir daí, a fase 2 pode ser a reabilitação, como a colocação de implantes ou próteses. A fase 3 pode ser a estética, como clareamento ou facetas. O paciente precisa ter o mapa completo desde o início, com os custos de cada etapa. Ele pode optar por fazer a fase 1 agora e a fase 2 daqui a 6 meses, 1 ano. Entendi. Um bom planejamento garante que a fase 1 não prejudique a 2,
Pelo contrário, ela prepara o terreno para que a próxima etapa seja bem-sucedida. É uma parceria, não um pacote fechado. Faz todo sentido. Essa transparência de saber o mapa completo e poder decidir o ritmo da viagem, isso muda tudo. Bom, acho que percorremos uma jornada bem completa aqui. Saímos da reação imediata à dor, passamos pelo desejo de ter um sorriso que nos dê confiança, mergulhamos no poder da prevenção, traduzimos os tratamentos que assustam e, por fim, encaramos de frente o medo e a questão financeira. A ideia central que fica, eu acho, é que a odontologia moderna não é mais sobre sentir dor ou medo. É um processo de construção. Boa palavra. Construção de saúde, de bem-estar, de autoconfiança. E as ferramentas mais poderosas para essa construção são a informação e o diálogo. Quando o paciente entende o que está acontecendo e participa das decisões, a experiência toda se transforma. Perfeito. E para fechar, o material nos deixa com uma reflexão final que eu achei bem provocativa. Depois de tudo que a gente conversou, fica a pergunta. E se a visita ao dentista deixasse de ser vista como uma reação a um problema e passasse a ser encarada como um investimento proativo na nossa qualidade de vida? Da mesma forma que a gente pensa sobre nutrição ou atividade física. Como essa simples mudança de perspectiva poderia alterar as pequenas decisões que a gente toma todos os dias.